Pessoal, continuando a atividade 3 da página 183, por que a extração do sal não é feita em outros estados nordestinos que também têm litoral? Porque os outros estados não possuem condições necessárias que propiciam a extração do sal, como relevo plano, sol praticamente todo o ano, ventos fortes e constantes que contribuem para a evaporação da água e o acúmulo do sal. Vocês entenderam? Então, vocês deverão colocar na questão 3. Vamos lá? Porque os outros estados não possuem as condições necessárias que propiciam a extração do sal, como o relevo plano, sol praticamente o ano todo, ventos fortes que favorecem a evaporação do sal e o acúmulo do sal, né? É isso aí. Virando a página agora, na página 184, vamos lá? Observe, número 4, observe o mapa a seguir, região Nordeste político. Aqui é o mapa da região Nordeste inteira. A região Nordeste, ela possui 9 estados, tá? É a maior região que tem de número de estados. Escreva no próprio mapa a sigla dos estados que produzem petróleo, só dos que produzem petróleo, tá? Não são de todos os estados da região Nordeste. Lembrando que sigla a gente coloca com letra palito ou de forma maiúscula, tá? Porque não pode colocar com letra minúscula, jamais, tá? B. Pinte de verde os estados que produzem petróleo no mar. E de marrom os estados que produzem petróleo também em terra. Então, vejam bem, o de verde, vocês vão olhar lá na página 182. Primeiro, vocês vão fazer uma legenda dos estados que produzem petróleo somente no mar, tá? Depois, vocês vão pintar de marrom os estados que possuem petróleo tanto em mar quanto em terra, tá? Então, é só olhar nessa página aqui, tá tudo explicado certinho, não tem erro. Agora, C. Faça a legenda para identificar os estados produtores de petróleo, indicando se a produção ocorre apenas no mar ou também em terra. Então, por exemplo, o de verde, você vai estados que produzem petróleo no mar. O de marrom, estados que produzem petróleo em terra e no mar. Aqui na legenda vocês vão colocar e escrever. Tá bem fácil, né? Agora o outro tópico, as indústrias do Nordeste. Peguem o grifa-texto, a hora que a professora falar, vocês começam a grifar, tá bom? A hora que eu disser, pode grifar. Agora vamos estudar por que o Nordeste tem crescido mais economicamente do que outras regiões do Brasil. Pessoal, isso ocorre principalmente porque no Nordeste tem mão de obra qualificada, tem consumidores, por isso que ele cresce economicamente. Lá tem várias indústrias, lá tem porto, lá tem a indústria que produz, uma fábrica que produz aviões. Olha só, muitas pessoas acham que o Nordeste é só praia, que é só turismo, e não é. O turismo é um grande colaborador para a economia da região Nordeste, mas não é a principal, não é só o turismo, tá? Isso ocorre primeiramente porque a região, então vocês podem grifar aí agora, tá, turminha? Isso ocorre primeiramente porque a região tem mão de obra qualificada para produzir riquezas e para consumir mercadorias. Esse verdadeiro exército de trabalhadores e consumidores é um atrativo para os empresários do Brasil e do exterior. Então, vocês irão grifar esse parágrafo todo. No post-it aqui do lado, em amarelo, a Bahia é o estado mais industrializado, seguido pelo Ceará e Pernambuco. Então, da região Nordeste, os estados mais industrializados, o mais industrializado é Ceará,
Pernambuco em segundo lugar, Bahia em primeiro lugar, Ceará em segundo lugar e Pernambuco em terceiro lugar, tá? Agora aqui, por que Segundo, porque os governos dos estados nordestinos passaram a dar vários incentivos, isto é, estímulos a empresários que levavam as suas fábricas para lá. Conheça alguns. Então, os governos do Nordeste, os governadores dos estados do Nordeste, eles davam incentivos para que grandes empresas colocassem a sua indústria, o seu comércio, a sua fábrica lá. Então, eles deram vários incentivos. Vamos ver alguns deles, tá? Isenção de alguns impostos, doação de terreno para instalação de fábricas, fornecimento de infraestrutura, como estradas e portos, energia mais barata e empréstimo de dinheiro. Então, olha quanta coisa quantos benefícios eles oferecem ainda para as pessoas que queiram montar o seu negócio em um dos estados da região Nordeste. Então, isenção de alguns impostos, doação de terreno para a instalação de fábricas ou indústrias, fornecimento de infraestrutura, estradas e portos, energia mais barata, empréstimo de dinheiro. Isso é um incentivo e tanto, né, gente? Isenção, desobrigação, dispensa. Pessoal, vocês podem grifar o primeiro parágrafo da página 185 e essas bolinhas que estão em roxo também, tá? São 5 bolinhas, são os benefícios. Talvez numa prova ou num trabalho, não sei como que vai acontecer, a professora talvez peça todos ou peça 2 para vocês citarem, ou 3, mas precisa saber de todos, tá? Muitas empresas do Sudeste e do Sul também foram atraídas pela disponibilidade de matéria-prima. A indústria alimentícia, por exemplo, beneficia das dezenas de tipos de frutas do Vale do São Francisco para fazer sucos, do coco para fabricar o óleo, e também não é só para fabricar o óleo, não. Eles também colocam não só o óleo para comida, não, o óleo de coco. O óleo de coco é utilizado em diversos produtos de cosméticos, em várias coisas, tá? O leite, a água, sorvete e coco ralado. Do cacau, que é a matéria-prima do chocolate, para produzir o chocolate. Da soja e do milho para produzir o óleo. Ração e alimentos. Da criação de porcos, que é os suínos, e aves para produzir embutidos e carnes. Então, vocês grifem. A indústria alimentícia, por exemplo, beneficia das dezenas de tipos de fruta do Vale do São Francisco. Por exemplo, do coco para fabricar o óleo, o leite, água, sorvete e coco ralado. O cacau para produzir chocolate, da soja e do milho para produzir o óleo e ração e alimentos, da criação de porcos e aves para produzir embutidos e carnes. Ainda há a fabricação de charutos a partir do tabaco e a produção de combustível e açúcar a partir da cana, da mamona, o girassol e o babaçu. Então, charuto, pessoal, é um tipo de cigarro, né? Aqui no Brasil não é muito comum se fumar charuto, mas o tabaco ele é a principal matéria-prima do charuto também de cigarros, tá? A produção de combustível e açúcar a partir da cana, né? Da mamona, do girassol e do babaçu. O coco e a mini fábrica aqui mostrando os beneficiamentos de castanha de caju, tá? Outros setores industriais vêm crescendo na região: embalagens plásticas, latas de alumínio, papel e celulose, produtos de limpeza e automóveis e navios. A indústria têxtil beneficia-se da produção de algodão e do sisal. No agreste pernambucano, por exemplo, há um importante polo de moda. Fábrica de jeans e malhas. Atrai milhares de pessoas e empresas que compram esse produto para revender em todo o país e exterior. Deixa eu ligar esse vento aqui que eu não estou aguentando de calor.
Então, nós temos aqui região Nordeste, o Agreste. Então, no Agreste pernambucano, eles produzem o quê? Eles têm fábricas têxteis, né? Fábrica de jeans, confecção de jeans. Atividade 3. Imagine que você é um consultor, um conselheiro financeiro, tá? E que um investidor está interessado em aplicar na produção industrial o dinheiro que possui. Que argumentos você usaria para convencê-lo a instalar uma fábrica do Nordeste? Nós não falamos que no Nordeste tem muita matéria-prima? Então nós também vamos falar, além da matéria-prima que tem, dos benefícios para instalar uma fábrica na região Nordeste, que são o quê? Quais são? Os incentivos, como a isenção de alguns impostos, doação de terrenos, vocês podem citar esses aqui, tá? B. Tendo em vista as matérias-primas produzidas na região norte, em que o setor industrial, você aconselharia que o investimento fosse realizado. Justifique sua resposta. De alimentos, por exemplo. Por quê? De alimentos. Ou na indústria têxtil, na produção, na fabricação de navios, o que você indicaria? Agora na página 187. Pessoal, eu não quero aquelas respostinhas curtas de 2, 3 palavras. Eu quero respostas bem recheadas, vocês sabem. Ponto final, letra maiúscula. Tem dúvida da palavra? Vocês estão em casa, já que recorram no Google para saber, ou no próprio dicionário. Eu particularmente prefiro o dicionário, mas enfim, né? Vocês procurem escrever corretamente as palavras, tá bom? 2. Observe o mapa com os principais polos industriais da região Nordeste. Em relação, em cada um deles, há portos e empresas de diferentes setores. E o objetivo dessa concentração é facilitar a produção e a exportação. Leia as legendas do anexo 4 e encontre o lugar adequado para colar umas delas no mapa. Então, aqui, vocês vão recortar o anexo 4, tá? Que é esse anexo aqui, ó. Vocês vão recortar e aí vocês vão achar uma palavrinha-chave, o estado, para vocês identificarem qual colocar. Tem que ler todos? Tem que ler todos. Não tem como fazer sem ler, tá, pessoal? Vai ter que ler todos. Então, vocês vão encaixar aqui, ó, nesses retângulos aqui, tá? Precisa ler inteiro, precisa ler os anexos para poder encaixá-los aqui direitinho, tá? Virando a página. Nós vamos falar agora do turismo na região Nordeste. Nós sabemos que na região Nordeste tem paisagens maravilhosas e o turismo também é uma fonte de economia muito grande, de economia para o Nordeste. Por quê? Porque gera emprego. Olha só, quando você vai viajar para uma praia, a primeira coisa que você faz, se você for de avião, você vai comprar uma passagem aérea, certo? Chegando lá, você vai ficar ou no resort, ou numa pousada, ou no hotel, tá? Você tá consumindo, né? Você tá gastando, tá gerando lucro. Isso tudo, daqui a pouco você sai para ir para a praia. Chega na praia, o que você vai fazer? Consumir. Você vai comprar o milho que eles vendem na espiga, você vai comprar uma água de coco, enfim, tem tanta coisa que eles vendem, né, na praia. Então, vocês vão comprar esses produtos, vocês estão gerando o quê? A economia, vocês estão aquecendo a economia daquele lugar, seja do estado, da cidade, daqui da região. E também dando emprego. Olha quantas pessoas com emprego informal nós temos na praia, várias. Os vendedores ambulantes passando para lá e para cá, nos oferecendo as coisas. Então, olha só quantos empregos o turismo gera, né? Então, vocês vão ler aqui, nós temos várias coisas aqui, citando, tá? E uma das festividades muito
que as pessoas vão, igual no Rio de Janeiro, todo mundo não vai, as pessoas não gostam de irem assistir, até os turistas estrangeiros não vão lá assistir o desfile das escolas de samba, quem gosta, né? Esse aqui é o boi, o Bumba Meu Boi. As pessoas também vão apreciar na página 189. Tem desfile, carros alegóricos, tem tudo isso. Tem para todos os gostos. Tem também a maior, em Campina Grande, tem a maior festa junina que existe do Brasil. A maior festa junina é em Campina Grande. Tem a Chapada da Diamantina, tem o Parque Nacional da Serra da Capivara. Tem para todos os gostos e para todos os bolsos também, né? Porque tudo é muito caro. Agora na página 190, outro produto importante do Nordeste é o artesanato, realmente, né? O artesanato é maravilhoso, tudo que vem de lá, tudo que é produzido, né? Não é em fábrica, é aquele fabricado assim pelas pessoas, né? Pelo aquele grupo de pessoas, as bordadeiras que bordam aqueles pano de prato maravilhoso. Enfim, tem para vários gostos. Outro produto importante no Nordeste é o artesanato. Os nordestinos utilizam vários materiais da fauna e da flora nativa de cada região. Por exemplo, a rica variedade de rendas, que é a herança dos portugueses, cestas, objetos em madeira e barro, e entre outros. É o que nós estamos vendo aqui, ó. Esse aqui é o artesanato feito em barro. E esse aqui é a cestinha, que eles retiram. Isso aqui é cipó, um tipo de cipó que eles trançam e fazem a cestinha, tá? Aqui é o lampião. Mas todo esse potencial da região não pode ainda ser plenamente explorado, pois falta desenvolver a infraestrutura, como estradas, aeroportos, saneamento básico, principalmente nas áreas mais distantes do litoral. Às vezes a gente reclama daqui, da nossa situação, mas essas cidades, principalmente as cidades mais pobres, da região Nordeste, da região Norte, enfim, no Brasil todo tem falta de infraestrutura em alguns lugares, principalmente de saneamento básico, que é um problema gravíssimo, né? A atividade 4 agora. Por que o turismo é uma atividade economicamente importante? O que a Pro falou? Ela gera emprego, ela movimenta, ela aquece a economia. Vocês podem citar que uma pessoa, ela viaja, ela consome, ela fica num hotel ou num resort, ela sai para jantar, ela sai para comprar uma roupa, na praia ela consome. Então, tudo isso gera muitos empregos e a economia aquece. Imagine que você e sua família farão uma viagem turística ao Nordeste. Que destinos você sugeriria? Para onde? Para que lugar vocês gostariam de ir? Recorra aos conteúdos estudados para justificar sua escolha. Não é assim, é porque lá é bonito e tem coqueiro. Não, isso não é resposta. Eu quero coisas que tem aqui no texto que nós já vimos e que não está difícil, tá? E agora, o Em Casa, a professora vai passar passo a passo para vocês, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana, tá? E até segunda-feira.